O crime teria ocorrido em 2017, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, motivado por desentendimentos relacionados a supostas atividades criminosas na região. Senhor Marcos, o senhor vai ser interrogado agora, essa é a sessão de julgamento do Tribunal do Júri que envolve o seu caso. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que vão ser feitas para o senhor. O direito do senhor permanecer em silêncio ao caso seja essa a sua vontade e o seu interesse. O senhor tem direito de participar dessa sessão na presença de um advogado, o doutor Rafael Sardes, é defensor público e hoje, gentilmente, atua na unidade na impossibilidade do doutor Alex Noronha, que está afastado das suas funções por breve período. O senhor tem direito também a uma entrevista pessoal e reservada com o doutor Rafael, antes da realização do interrogatório, que é o ato que o senhor acabou de fazer com ele, em que o senhor reúne numa sala, Sim. em que ninguém está ouvindo o que o senhor está conversando com ele e pode ser dialogado da melhor forma de exercer a sua defesa dentro desse processo. O interrogatório é dividido em duas partes. A primeira parte envolve perguntas de ordem pessoal, que eu vou fazer para o senhor, normalmente vinculadas à sua formação, escolaridade, sua profissão, filiação, estado de saúde, coisas do gênero. E somente em seguida é que a gente faz perguntas vinculadas ao processo em si, como ocorreu, se ocorreu da forma como está exposto pelo Ministério Público na denúncia, ok? Seu Marcos, o seu nome é Marcos Paulo Brelais Ferreira, o seu nome completo. O senhor estudou até que série? 8ª série. O senhor concluiu o 8º período? Não chegou a concluir. Ok. O senhor trabalha com o que, seu Marcos? Garçom bandeja. Tá certo. Mas o senhor tem vínculo trabalhista ou o senhor Sim. Perfeito. O senhor, portanto, tem a carteira regularmente assinada. Certo. O senhor tem filhos, senhor Marcos? Sim. Quantos filhos? 4. 4 filhos, todos menores de idade? Sim. Algum dos seus filhos possui alguma deficiência? Não. Conhecida, não? O senhor possui alguma deficiência Não. conhecida? Não. O seu estado civil, seu Marcos? Solteiro. Solteiro. Perfeito. Seu Marcos, o senhor entende qual é a acusação que foi feita contra o senhor no processo? Perfeito. Tendo o senhor compreensão, tendo o senhor um entendimento do que consta contra o senhor nesse processo, eu lhe pergunto, os fatos ocorreram como o Ministério Público colocou na denúncia? Sim. Eu queria que o senhor me explicasse o que aconteceu naquele dia e como as coisas se desenrolaram, o que levou à prática desse ato e o que aconteceu logo em seguida após o ato. Primeiramente, bom dia a todos. Vossa Excelência, aconteceu assim. Era um bar onde era de futebol. Aí ele estava sentado, aí o Daniel estava mais um pouco à frente. Aí nisso que ele estava lá, aí ele pegou e se levantou, chegou até a mim e falou: olha, sua comédia, fica na tua, senão eu vou acabar te matando, né? Aí nisso que eu fui escutar o que ele falou, aí eu empurrei ele veio me golpeando com socos no peito, no rosto. Aí eu caí numa estrutura que feriu minha costa e sangrou muito na coisa. Aí nisso que eu dei a volta, peguei a faca para me se defender. Para ele ter falado dessa forma com o senhor e ter falado o conteúdo que ele falou para o senhor, já existia algum tipo de animosidade? Vocês já tinham discutido antes? Existia alguma... Envolvia... Essa situação envolvia algum fato particular? Não me recordo, foi por causa de um celular que tinha furtado. Esse celular pertencia a quem? Era do meu pai. Aí coisa eu tenho por causa disso. Ele teria furtado o celular Sim. do seu pai? E houve algum registro de ocorrência policial? Não.
Algum amigo seu chegou a fazer algum comentário de algum fato? O fulano quer te acertar, quer tomar satisfação contigo. Não. Não? Isso envolveu alguma relação com outra mulher, São Marcos? Não. Não? O senhor disse que no momento que ele desferiu alguns golpes no senhor, de soco, Sim. que o senhor caiu e se machucou em alguma estrutura. Sim, foi uma estrutura. Era cimento, alguma coisa? Não era uma parte metálica da aparelhagem, assim, que é a parte de alumínio, que é aquelas chapas que são pontudas, né? Sim. Sim. E aí o senhor machucou as costas, Sim, o senhor falou, sangrou. Sangrou. E aí o senhor disse, eu dei a volta. Sim, sim. Ou seja, o senhor se levantou, Sim. o senhor foi andando, Foi. o senhor deu a volta. Corri e dei a volta. Sim. E o senhor pegou uma faca. Sim, sim. Essa faca estava onde? Numa churrasqueira. E o senhor fez exatamente o que nesse momento que o senhor pegou a faca? Golpeei ele. Então o senhor voltou ao local. Sim. Não, era no mesmo lugar, assim. Só dei a volta. Entendi. Entendeu? Mas ele estava atrás do senhor nesse momento ou não? Sim. Ele estava Sim. indo atrás, ele foi Sim. para cima do senhor de novo? Quando o senhor golpeou, o senhor atingiu aonde ele? Pescoço. No pescoço? Quantas vezes? Não me recordo, mais ou menos. E logo em seguida, quando o senhor o atingiu, o que foi que aconteceu? Eu fui lixado por alguns populares, que teve um rapaz que estava na parte do futebol e me golpeou com um soco no ouvido. Aí eu fui amarrado, fiquei bem em frente à arena, sentado no chão. Aí foi quando chegou a viatura e me recolheu. Da polícia. Sim. Na hora que o senhor golpeou, eu acho que eu lhe perguntei quantos golpes o senhor disse não se lembrar, é isso? Sim. Quanto tempo demorou para alguma pessoa vir na sua direção, logo em seguida que o senhor deu o golpe? Não me recordo, então. Seu Marcos, na hora que o senhor saiu, que o senhor foi agredido, o senhor teria condições de sair da arena? De ir embora, por exemplo? Sim. Teria? Sim. A vítima, o Daniel, quando o senhor foi, que o senhor disse que pegou a faca e deu a volta, ele percebeu que o senhor estava com uma faca? Não. Quando o senhor atingiu o Daniel, ele estava lhe agredindo? Tava. Ou seja, quando o senhor veio com a faca, então Sim. ele voltou para Sim. brigar com o senhor? Bem, se ele foi para cima do senhor de novo, o senhor falou alguma coisa para ele? Não. Então, com isso, o senhor quer dizer, embora o senhor não tenha dito com essas Foi palavras... muito rápido, foi uma briga assim normal de bar mesmo, como briga de bar, é muito assim polvorosa, quente, muita gente corre para um lado para o outro, assim continua, né? Aí é muito rápido assim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor não entender o que eu estou lhe perguntando, o senhor diz, pode explicar melhor? A gente explica quantas vezes forem necessárias, mas é importante para os jurados entenderem esse cenário. O senhor, quando pegou essa faca, o senhor atingiu o Daniel porque o senhor quis, ou o senhor usou uma faca no momento para se defender de uma agressão que ele estava fazendo contra o senhor? Ele é conhecido lá na Redondeza como traficante de drogas, o Daniel, né? Ele é uma pessoa muito perigosa. Aí foi para me se defender mesmo. Depois desse ato, eu sei, o senhor foi preso, mas eu estou com um resumo aqui do processo, o senhor ficou 4 dias preso só. Foi? Sim. O senhor foi colocado foi revogada a sua prisão 4 dias depois. Então, ainda, digamos assim, no calor do problema, né? Sim.
Como ficou a sua relação com a vítima? Ou, se for o caso, não existe nenhum tipo de relação depois desse fato? Não, nenhuma relação. O senhor continuou morando no mesmo lugar? Não, eu tive que me mudar, eu tô morando na área de Belém mesmo. Ninguém lhe procurou depois que aconteceu isso? Estou Não. perguntando se alguma tentativa de vingança, alguma coisa. Não. O senhor recebeu Não, porque alguma eu não ameaça? vou mais pra lá, né? Mas hoje em dia, com rede social, Sim, sim. o senhor não recebeu nenhum tipo de Não. ameaça? Perfeito. Seu Marcos, o senhor já foi preso alguma vez? Não. O senhor responde a algum processo criminal além desse? Não. Também não. Embora o senhor tenha dito que o senhor agiu para se defender, é importante que fique claro essa circunstância para o Conselho de Sentença. Normalmente eu não faço essa pergunta quando a pessoa diz, olha, eu fiz isso para me defender. Mas pode surgir alguma dúvida na cabeça do Conselho, então eu vou fazer essa pergunta para o senhor. De alguma forma, o senhor se arrepende do que aconteceu ali? Ou o senhor faria alguma coisa diferente ali? Ou o senhor diz, não, eu fiz o que dava para fazer naquele contexto de defesa? Você pode perguntar de novo? Quando o senhor lembra de tudo que aconteceu, Sim. deve passar um filme na sua cabeça. O senhor se arrepende de alguma coisa? Se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria alguma coisa diferente? Ou quando o senhor reconstrói isso na sua cabeça, eu digo, não, era o que dava para eu fazer naquele momento? O que eu posso falar, só não queria estar lá naquele dia, não tem? Esse domingo, né? Esse dia. É uma forma de pensar. Sim. Perfeito. Tem mais alguma coisa, seu Marcos, que o senhor queira falar em sua defesa? Esse é um momento que, independente... O doutor Rafael vai fazer perguntas, vai fazer sustentação em plenário, mas independentemente da estratégia técnica que ele tem para lhe defender com muita aptidão, com muita capacidade, é um momento que o senhor tem para se defender perante... Não sou eu que vou julgar. Quem julga os crimes dolosos contra a vida é a própria sociedade, é o Tribunal do Júri. Sim. Aqui é representado pelo Conselho de Sentença, eu presido o Conselho, mas eu não estou sendo desrespeitoso, eu estou sendo o mais claro possível, falando uma linguagem extremamente popular. O juiz-presidente do Tribunal do Júri, ele não dá pitaco. Quem decide, quem vota por condenar ou absolver ou desclassificar ou qualquer situação é a sociedade, é o Conselho de Sentença. Então, apesar disso, o senhor está falando para mim, mas numa interlocução direta com os membros do Conselho. Tem alguma coisa que o senhor queira falar para se defender nesse processo, além do que lhe foi perguntado? Não. Não? Não. Perfeito. Doutor Edson, o Ministério Público gostaria de fazer perguntas. O senhor vai agora, seu Marcos, responder umas perguntas do doutor Edson, promotor de justiça, ok? Bom dia, senhor Marcos. Bom dia. Vou ser bastante breve, são no máximo 2 perguntas. Daqui a pouco os senhores julgados irão responder alguns quesitos de lei para o juiz, certo? Dentre esses quesitos, mais precisamente no segundo quesito, diz respeito à autoria, certo? Ou seja, eles vão ser indagados, eles vão ser perguntados se o senhor, ou seja, o acusado, Marcos Paulo Brelas Pereira, no dia 28 de setembro de 2014, produziu os ferimentos na vítima, ou seja, no Daniel de Souza Guimarães, sim ou não? Então, o senhor confessa, o senhor produziu, é isso? Veja bem, essa pergunta que eu estou lhe fazendo, não lhe condenem, certo? Não tem nada a ver com condenação ainda, certo? O senhor diz sim, o senhor foi o autor? O autor dos golpes? Dos golpes, exatamente. Sim. Certo, exato. Então, isso já facilita bastante, entendeu? Já agiliza o julgamento. Então, no segundo quesito é sim, sem problema nenhum, foi o senhor, correto? Daqui a pouco, mais adiante, os julgados também vão responder um quesito para o meritíssimo juiz, se o senhor é absolvido ou não. Aí sim eu vou voltar àquela pergunta com muita propriedade, com muita pertinência que o meritíssimo juiz fez ao senhor. É que, aí o senhor talvez não tenha entendido melhor, não respondeu diretamente, certo? Aí eu vou ser bastante claro, cirúrgico, preciso, igual o atacante Ageu Sabiá, que tinha no Remo há muitos anos atrás, ele era preciso, fazia gol, era barrigudinho, mas era cirúrgico,
chamado cavalo de distância, barrigudo, mas preciso. Ele fazia mesmo. Deixa eu lhe perguntar. O senhor feriu este rapaz com o intuito de matá-lo? Não. Eu estou lhe perguntando isso porque o senhor está sendo acusado de tentativa de homicídio, entendeu? O senhor não feriu para matá-lo. Aí justifica para os senhores julgados, então, essa sua intenção que não era de matá-lo. Não. O senhor fique à vontade para quiser falar mais alguma coisa. Foi legítima defesa, né? Foi Exato, é isso que eu um queria briga corporal perguntar. e tentou me... E como ele era uma pessoa muito perigosa na área do tráfico lá de Ananindeua, tráfico de entorpecente, eu fiquei com medo pela minha vida, né? O processo é antigo, o senhor é jovem, né? Quantos anos o senhor tinha na época? Era bem mais jovem ainda, né? Sim, era 21, se não me engano. Era pra ir. Eu sou do Teletube pra cá, entendeu? Não é nem da Xuxa. Lembra do Teletube? Aquele que tinha? Eu sou do Teletube pra cá. Tem jogado que nem sabe ainda o que é Teletube, né? Lembra? É muito bom esse. Extremamente educacional, né? Educativo. Teletube. Eu sou do Teletube, então por isso que eu estou perguntando para ele. Ele é jovem, né? Isso é antigo esse processo. Quantos anos você tinha? Se eu não me recordo, era 22 anos, 21 anos, acho. Eu estou lhe fazendo todo esse cenário para que os senhores julgados se coloquem na cena do fato. A vítima também era jovem? Ou é jovem, não sei como é que ele está? O rapaz? Não me recordo. Não sei. Era mesmo nível seu de idade? Não. Foi na rua? Foi numa arena, Noticiou o processo que o senhor foi preso até em flagrante, né? A população lhe agarrou, é isso? Sim, Aí foi por isso que o meritíssimo juiz perguntou, o senhor ficou preso 4 dias, né? sim, Tá, tudo bem. Então o senhor assume a autoria, correto? Mas diz que foi em legítima defesa, não é isso? sim. Pois não, satisfeito, Silêncio. Pois não, doutor. Doutor Rafael, o senhor gostaria de fazer pergunta? Sim, senhor. Seu Marcos, responda as perguntas que o doutor Rafael vai fazer para você. Seu Marcos, eu lhe pergunto, esses experimentos, o senhor sabe dizer se teve gravidade, se o rapaz ficou muito machucado, se ficou pouco machucado? Não. Como assim? Você pode me... Porque assim, vamos dizer, ele pode ter tido ferimentos que ele ficou muito machucado, ficou lá na beira da morte, ou pode não ter sido coisa muito grave. Não foi muita coisa muito grave, não. Não foi grave? Não foi grave, não. Quando prenderam o senhor, ele ficou lá, não estava para morrer, nem nada Não. disso. Perfeito. Consta no processo, é mencionado por uma testemunha numa fase anterior, que depois desse fato acontecer, essa vítima ele teria tirado a vida de um outro cidadão por causa dele ter achado que o cidadão lhe ajudou nesse dia. É verdade esse fato? Sim. Quem foi essa pessoa que morreu? Rodrigo Santos. Certo. E como foi? O senhor sabe as circunstâncias em que aconteceu essa morte? É porque ele tava também na arena também, né? Aí foi Daniel e mais, se não me recordo, foi ele e mais 3. Aí procuraram o Deram, rapaz. deram 6 tiros na cabeça dele, se não me recordo, em frente à arena. Só que foi na saída já, esperaram ele sair pra fazer emboscada pra ele, sim. Só esperar ele sair da arena pra ceifar a vida dele. Certo. Se o senhor não tivesse se mudado para fugir do Daniel, ele teria Sim, ido atrás sim. do senhor também? Satisfeito, excelência? Satisfeita a defesa, eu indago se algum dos membros do Conselho de Sentença gostaria de fazer perguntas. Temos uma pergunta, peço que seja feita por escrito, veríssimo. Tá? É só, assim, como a gente está nas primeiras sessões, é sempre bom recordar, a gente teve aquele probleminha, não é da nossa época, né? Me perdoe o trocadilho, da época ainda do Dr. Edson de Eldorado dos Carajás, lembra daquela situação? E às vezes a fala do jurado, ela pode manifestar o entendimento dele sobre o julgamento, e isso contamina, exato. Pois é, assim, nós não queremos virar nota de rodapé, correto, doutor Edson, de livros de nulidade. Então, nem no doutor Rafael também não. Temos 3 perguntas aqui, na realidade.
Seu Marcos, do Conselho de Sentença. O senhor se recorda se houve ingestão de bebida alcoólica da sua parte e da parte da vítima? Ou seja, o senhor bebeu ou a vítima bebeu? Sim. O senhor bebeu? Sim. O que o senhor bebeu? Se não me engano. Cerveja destilado, o que era? Cerveja. E qual foi a quantidade de cerveja? Pouco. Pouca. Pouca, isso é relativo, seu Marcos. Esse negócio de cerveja pouca é relativo. Não, se não me engano, assim, foi umas 3 latinhas assim, de cerveja. 3 latinhas? Tá. A vítima, o senhor recorda se estava bebendo, o senhor percebeu se estava? Não vou lhe perguntar quanto, porque, enfim, mas Sim. estava consumindo bebida alcoólica também. Perfeito. Na hora que o senhor foi empurrado ali, o senhor tinha conhecimento daquela estrutura metálica, o senhor sabia que tinha aquela parte lá? Onde o senhor caiu e se machucou, o senhor lembra? Lembro. Como assim? Você pode repetir de novo? O senhor sabia que tinha aquele negócio de metal ali, Não. onde o senhor caiu? O senhor não tinha percebido? Foi tá atrás de mim, não foi na minha costa, assim. Caiu bastante. Aí quando o senhor Sim. não tinha visto aquilo Como antes? tava pegando soco pela frente, né? Aí eu fui caindo por trás. Assim, aí, nessa estrutura que já foi me batendo assim, Então, antes do senhor estar ali na arena, o senhor chegou, sentou, consumiu, não é? Alguma bebida lá. O senhor não percebeu que tinha essa estrutura de metal ali? Não percebi que tinha, mas é porque eu tava sendo golpeado, né? Eu ia cair horas, Na hora- uma área de coisa, né? Ia me Entendi. bater, Na hora o senhor não isso, percebeu, né? Como tá? Na hora que o senhor aplicou, que o senhor usou a faca, o senhor foi diretamente no pescoço da vítima com consciência ou foi o primeiro local que acertou na hora que o senhor disparou o golpe? Efetuou o golpe, né? Foi no primeiro local, assim, né? Não foi assim, eu quero acertar no pescoço, Não. eu quero acertar no coração. Não foi direcionado. Não foi não. Perfeito. Não sei se o Conselho se sente satisfeito em relação às respostas. Temos mais algumas aqui. Deixa eu só esclarecer ao Conselho. Na realidade, a vítima levou um golpe de faca no pescoço. Não foi um tiro. Então, do momento que o senhor foi agredido, talvez seja essa a dúvida do Conselho, não? O membro do Conselho quer idealizar o tempo decorrido. Do momento que o senhor foi agredido, o senhor disse, né, ele lhe atingiu com soco, o senhor caiu ali naquela estrutura metálica. Quanto tempo levou para o senhor se levantar, para o senhor sair, dar aquela volta, pegar a faca e retornar? Foi de uns 3 minutos, mais ou menos, assim, né? O senhor disse que foi muito rápido. Foi muito rápido, foi. Como era, assim, é uma parte meio grande, assim, né? Aí como eu tava pegando muita porrada já, né? Aí eu corri pra tentar escapar dele, né? Aí eu fui dar a volta. Eu acho que eu entendi a pergunta. Pelo que eu percebo, o que o membro do Conselho quer lhe perguntar é se em algum momento o senhor teve tempo para parar ali, para decidir o que o senhor ia fazer, ou foi um ato de continuidade, do senhor passar, olhar a faca e pegar e dar a volta, assim. Não, pede para ele fazer a pergunta. O senhor entendeu a pergunta? Você pode repetir O de novo? senhor, quando o senhor foi agredido, naquele momento, o senhor saiu, deu a volta, não foi isso? Sim. E nesse ato de dar a volta, o senhor pegou a faca. Sim. Deu tempo do senhor pensar, ou foi um ato contínuo? Por exemplo, o senhor sabe aquela brincadeira da cadeira, né, que vai tocando a música, a gente tem que circular? O senhor teve tempo de parar para pensar no que o senhor ia fazer? Ou o senhor passou, na hora que o senhor estava passando, o senhor pegou a faca, em ato contínuo, o senhor... Entendeu? Acho que é questão do ser humano, né? Tentar se defender, né? De alguma coisa. Quando você está aí, por exemplo, em extremo perigo, né? Por exemplo, você está perto
próximo a bater de um muro. Você está dirigindo, você está próximo a bater de um muro. Você logo vai pensar em se frear para não se machucar, né? Eu acho que é nesse mesmo contexto, né? Perfeito. Nós ainda temos uma pergunta. O membro do conselho está terminando de redigir ali para fazer para o senhor. Eu vou fazer a leitura para o senhor. Consta nos autos relativamente à motivação ciúmes do autor em razão de relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-companheira do réu. Pergunta: há relação entre esse fato e o crime? Eu cheguei a lhe perguntar. A pergunta basicamente que a jurada está lhe falando é: tem alguma questão envolvendo uma mulher em relação a essa agressão? Não? Não. Foi citado que depois de um certo tempo, a vítima executou uma pessoa como vingança por esse fato. O senhor recorda desse fato? Sim. Quanto tempo depois? Se eu não me engano. Ocorreu com o senhor, foi em setembro, se eu não me engano. Sim. Quanto tempo depois ocorreu esse fato? Se eu não me engano, foi de 1 ou 2 meses depois. No mesmo ano? Sim. Perfeito. 2014 é um ano que não dá pra gente esquecer, né? É. Veja se tem mais alguma. Eu acho que tem mais perguntas. Veríssimo, dá uma olhadinha aí, que eu acho que tem. Seu Marcos, um membro do conselho perguntou por que razão o senhor acha que a vítima não voltou para lhe agredir? Porque o senhor deu a volta, né? Sim. A vítima não foi lhe agredir diretamente nesse momento. Por que o senhor acha que a vítima não foi lhe agredir de novo? A pergunta é justamente essa: se o senhor sabe o motivo. Você pode repetir de novo, desculpa. O senhor foi agredido, correto? Sim. Aí o senhor saiu, que o senhor disse que foi dar a volta ali na arena, foi o momento que o senhor pegou a faca. Sim. Por que a vítima, por exemplo, não foi atrás do senhor diretamente? Porque como eu saí rápido, fugindo, a pessoa que eu tinha achado ir embora, assim, né? Fugido na parte por trás, né? Então, não houve perseguição para nova agressão porque a vítima imaginou que o senhor tivesse saído da arena. É isso? Sim. Perfeito. Esse golpe que foi desferido na vítima foi pelas costas ou foi pela frente? Não me recordo, assim, não. Não se recorda? Não. Perfeito. Seu Marcos, o senhor disse que logo em seguida o senhor foi amarrado, né? E foi agredido pelos populares que estavam lá. Isso ocorreu, a pergunta do membro do conselho é, em função da gravidade daquilo que foi praticado com a vítima? Não. Seria em função de quê? Não sei porque aí o dono da arena, ele apontou uma arma pra parar a briga, né, assim, né? Uhum. Aí todo mundo começou a apontar ali, tá ali um, tá ali o outro, não tem. É como a gente tá sangrando esse negócio todinho. Aí numa hora que ele apontou a arma, né, eu parei. Aí chegou um cara, eu vi um cara correndo, que eu não me engano, não recordo, ele me acertou um soco no pé do ouvido que fez aquele, não tem quanto foi aquele barulho. Aí estourou, acho que sangrou meu ouvido aqui. Aí só me recordo de terem me amarrado, né? Aí nisso já fui detido, né? Aí chegou a viatura, eu fiquei lá sentado esperando. Perfeito. Veja se está satisfeito, membro do conselho. Perguntas? Sem mais perguntas do conselho, então fica encerrada a nossa instrução. Excelentíssimo senhor doutor Homero Lamarão, meritíssimo juiz presidente desta sessão, nossos cumprimentos. Cumprimentando os integrantes da segunda vara do Tribunal do Júri.
a quem eu os homenageio, todos na pessoa do diretor de secretaria, Dr. Alberto. Todos se sintam, no caso, citados, homenageados. Dr. Rafael Sarges, ilustre defensor público da comarca, profissional que tanto já trabalhamos em conjunto aqui, e os nossos debates sempre de nível muito alto, foi suficiente para que esclarecêssemos, chegássemos o mais próximo possível da verdade. Os nossos cumprimentos. Cumprimentando os integrantes da plateia, integrada por advogados, estagiários de direito, eventuais familiares do réu, eventuais familiares da vítima, jurados não sorteados, mas que nos brindam ainda com a presença plenária do júri, e cumprimentando por último os senhores e senhoras juradas, a quem na sessão anterior já disse, e não é em nenhum momento querer desmerecer o nome que os senhores carregam nos documentos pessoais, mas eu sempre os cumprimento citando jurado ou jurada. Volto a dizer, nada contra o nome que os senhores ostentam nos documentos de ordem pessoal. Assim eu procedo para guardar um sigilo, tendo em vista que esta sessão do júri ela é transmitida online de forma aberta. Quem está no Moju assiste, mas quem está também em Nova York, se quiser assistir, assiste. Então eu não cito o nome dos senhores justamente para poder preservar a identidade, mas o respeito é o mesmo. São várias as pessoas que eu encontro em eventos sociais, em eventos jurídicos, numa fila de um banco, e que dizem, olha, eu te assisti o teu julgamento, foi muito bom, parabéns. E eu digo, como eu não lhe vi ali no plenário do júri? Senão, foi no meu monitor, no meu computador lá no escritório, eu liguei e fiquei assistindo. Então, são pessoas, no caso, que assistem, mesmo distante daqui, parentes meus, como por exemplo minha esposa, Maria do Rosário também sempre me acompanha, faz as suas ressalvas, as suas anotações. Em resumo, é justamente por esse motivo que eu não cito, não cumprimento nada contra promotores e advogados que assim procedem, nada contra. Cada um tem as suas particularidades de como agir. Senhores do júri e senhoras do júri, aparentemente, dependendo do olhar de quem veja, o processo é complexo, o processo no caso é simples, o processo foi algo grave. E dependendo dos profissionais que aqui se fazem presentes, seja na Tribunal do Ministério Público, seja na Tribunal da Defesa, a gente tenta tornar o mais fácil possível o entendimento deste caso que está sendo, no caso, trazido para os senhores, para fins de julgamento. É um processo desaforado de Ananindeua. A juíza que decidiu assim fez, tem suas razões, não vamos entrar no mérito da qualidade técnica dela, que deve ter com toda certeza, chegou a um cargo de juíza via um concurso público difícil, então ela não está totalmente errada em trazer perante os senhores, para fins, no caso, de analisarem o mérito deste processo. O réu está sendo aqui acusado de uma tentativa de homicídio qualificado, não é isso, doutor? Na decisão de pronúncia. Inciso 2, motivo fútil, não é isso? Ou seja, ele está sujeito a uma pena de 12 a 30 anos, reduzida em razão de ser tentativa, não é consumado. Portanto, uma vez ele condenado pela tentativa de homicídio de 12 a 30 anos, é reduzida esta pena, muito reduzida em razão de ser uma tentativa, embora seja qualificado. Por isso, a gravidade da situação, a complexidade da situação, seja para absolver, seja para condenar, a complexidade e a seriedade que eu digo de todos nós aqui presentes, certo? De todos nós. É uma tentativa de homicídio, portanto, a vítima, em tese, teoricamente, encontra-se viva. Pode estar nos assistindo, inclusive. Ela sabe do julgamento. Então, se viva estiver, ela deve estar nos assistindo. O assessor, no caso aí, o computador está assistindo. Se ela já estiver, no caso, morando no céu, eu não sei se lá tem algum sinal, né, para ela estar assistindo, mas eu digo isto porque se os senhores pegarem o prontuário dela, né, doutor Rafael? Então, a gente pensa que é brincadeira, mas não é. Os senhores vão entender porque assim eu estou me comportando. Tentativa de homicídio.
duas situações eu vou aqui ignorar por completo, não em desprestígio, não querendo, no caso, desmerecer o trabalho policial. Mas já foi feito e fez dentro do que era permitido fazer. Como os senhores viram, o réu aqui presente, ele foi preso em flagrante delito. Isso significa dizer o quê? Isso pode ter muita referência ao seu julgamento, doutor, após carnaval, que vai ser também uma tentativa, não é isso? O senhor já veio aqui nos assistir, presenciar, para ver, no caso, como é o perfil. Dia 26, não é isso? Muitos ainda vêm até de abadá, né? Que é logo depois do carnaval, eu espero que não. Vamos vir de terno e gravata. De beca, exato. Então é tentativa de homicídio, senhores. Ele foi preso em flagrante delito, a população assistiu, viu, rodeou, no caso ele, fez com que ele não fugisse, a polícia chegou e o prendeu em flagrante. Ele foi preso, conforme disse o meritíssimo juiz, ficou 4 dias ainda preso, em razão do flagrante. Qual é a razão do flagrante, a diferença cabal, a diferença, assim, visível de um inquérito que inicia via flagrante? Por isso que eu não vou me reportar muito ao inquérito, porque o policial já o conduziu da forma como estava a seu alcance. Qual é a diferença do flagrante para o inquérito iniciado, por exemplo, via portaria? O flagrante, o próprio nome diz, vem da flagrância, vem do perfume, da ocorrência, está ali no momento. Alguém, no caso, utiliza um perfume 30 segundos atrás, ainda está a ardência, o cheiro, o extrato, muitos diziam extrato, lembra as pessoas antigas, doutor? Né? Não diziam perfume, diziam extrato. Eu tenho um extrato muito bom, né? Lembra dessa palavra? Muito antiga, por sinal. Eu acho que o doutor Alberto nem nascido era quando se utilizava extrato. Entendeu? Mas era assim que muitos ainda se referiam ao perfume extrato. Contorrer, lembra? Não existe mais. Essa é a diferença. Eu estou citando assim de uma forma bem popular para que os senhores entendam o que é o flagrante. A autoria está identificada, foi presa em flagrante, logo em seguida ao cometimento do delito. Portanto, o inquérito do delegado de polícia já estava 50% resolvido, porque já sabia a autoria. A vítima, em razão do ferimento, foi conduzido para o hospital, para uma UPA qualquer, mas foi para o hospital, por isso que não foi ouvido no flagrante. No flagrante foi ouvido os 2 policiais, um que esteve aqui presente, o outro que estava lá dentro, mas foi dispensado porque não havia necessidade. E o flagrante ele tem que ter testemunhas. Ou ocular, que é o ideal, ou seja, o delegado ouvir testemunhas oculares do fato, ou testemunhas na ausência de não ter testemunha ocular, testemunhas de apresentação. O que é testemunha de apresentação? É aquele policial que prende, chega lá com o delegado, esse rapaz está aqui sendo preso porque segundos atrás ele foi pego pela população cometendo crimes. Nós estamos apresentando aqui. E aí o delegado pega este policial e já ouve ele como testemunhas de apresentação. E assim foi feito, senhores. O inquérito policial foi concluído com flagrante só com testemunha de apresentação. Pode ser feito sim. O inquérito pode ser concluído só com testemunha de apresentação. A vítima estava no hospital. Aí o delegado comunica o flagrante para a justiça na esperança que depois da vítima ter alta, ela venha até o delegado e presta depoimento. Mas ele faz o papel dele e comunica para a justiça. Eu vou esquecer propositalmente o primeiro quesito. Os senhores irão responder ao meritíssimo juiz daqui a pouco alguns quesitos. O oficial de justiça irá passar, distribuindo para os senhores 2 cédulas, sim e não. Que os senhores irão responder na urna aquilo que os senhores entendem como sendo o procedente, o verdadeiro. Quando o meritíssimo juiz, no caso, for fazer o segundo quesito para os senhores que diz respeito à autoria, se ele, o réu aqui presente, Marcos Paulo Brelas Ferreira, no dia 28 de setembro de 2014, foi o autor dos ferimentos, no caso, produzidos
no corpo da vítima Daniel de Souza Guimarães? Sim. O primeiro oficial, seja no caso o Veríssimo, seja o Antônio Carlos, que passar para os senhores para colher esse primeiro quesito, aliás, o primeiro voto, que é o verdadeiro, outro não é o descarte, os senhores depositem sim. Tranquilamente, até tomando banho de forma despretensiosa, se estivesse debaixo do chuveiro, a gente colocaria sim, porque ele confessou que foi o autor. Correto? Ele confessou que foi o autor. Então, dúvida nenhuma teria que ele foi o autor. Aí o meritíssimo juiz iria indagar o terceiro quesito para os senhores. O júri absolve o réu? Aí sim, já não é de forma despretensiosa, debaixo do chuveiro, sem grandes questionamentos, que os senhores iam depositar na urna. Merece um pouco mais de reflexão. Os senhores dizerem sim ou não que absolve. Vamos voltar no tempo. Por isso que eu disse para os senhores que queria começar no segundo quesito e não no primeiro. Qual é o primeiro quesito? Materialidade. Por isso que eu comecei do segundo. Aí sim, vamos agora dizer qual é o primeiro quesito que os senhores iam responder ao meritíssimo juiz. De respeito à materialidade. O que é materialidade, senhores? Se for homicídio consumado, é prova que houve, infelizmente, um óbito, houve uma pessoa morta, e isso vem através de uma certidão de óbito, vem através do laudo de exame cadavérico do IML, que prove que a pessoa morreu realmente. Qualquer um meio que prove que a pessoa morreu. Eu, particularmente, já fiz um júri de Marabá. Naquela época, os senhores são jovens, não lembram, existia um pistoleiro chamado Sebastião da Teresona, naquela região de Marabá. Ele era extremamente, no caso, perigoso, as pessoas temiam ele, Sebastião da Teresonas. Fazenda Ubar. Foi uma chacina que houve lá. Foi um dos primeiros processos em que o Estado brasileiro foi condenado na OEA, no julgamento. Foi levado na OEA. Eu estava aqui nesta tribuna quando o assistente de acusação me ligou, inclusive, pelo fuso horário, né? Era o julgamento do Estado brasileiro. Depois de vários anos depois do julgamento, houve a denúncia na OEA sobre essa chacina, violência aos direitos humanos. E o assistente de acusação me ligou, me dizendo: onde tu estás, Edson? Tu já estás aqui em Nova York? Eu digo: Nova York? Como se eu estou chegando aqui no Jurunas, quando terminar o júri? Né, onde eu moro? Não, daqui a pouco estou no Jurunas. Como Nova York? Não, porque a gente está se dirigindo aqui à sede da OEA, que é hoje o julgamento do Estado brasileiro, sobre aquela chacina da Fazenda Ubar. E eu pensei que tu estivesse aqui porque tu foste o promotor. Eu digo: não, eu não. Quando chega nesse momento que é só mesmo os passeios, a gente não é lembrado, né? Quando realmente o forte, que é o julgamento aqui, foi terrível. Por que eu estou citando da Fazenda Ubar, senhores? Porque naquele momento, década de 70, 80, não tinha todo esse aparato de IML. Então nós tínhamos que provar determinadas mortes da vítima em cima de um giral, com velas acesas do lado e a pessoa rezando, para mostrar para os jurados que de fato aquele senhor tinha morrido. Então a materialidade se prova assim, com a foto do morto, com o laudo do IML, com uma certidão de óbito. Os senhores responderem sim ou não. Dizer: não, realmente o promotor tem razão, tem um defunto aí, tem um morto. Ou então a pessoa está ferida. Quantas pessoas vítimas de tentativa de homicídio já não vieram aqui no plenário? Desfigurados. Só com uma banda do rosto praticamente tamanha foi a selvageria contra eles. E eles, no caso, logicamente, depois de muita assistência médica, né, continuam a andar. Mas vieram aqui. Senhores do júri e senhoras do júri, Daniel de Souza Guimarães foi ferido por ele. Foi ferido por ele. Quando ele estava sendo preso em flagrante, o Daniel estava sendo levado para o hospital. Sabe quantas vezes ele voltou perante uma autoridade policial? Nenhuma. Sabe por quê? Os senhores têm direito, quando o meritíssimo juiz perguntar, indagar para os senhores, depois que eu acabar da minha fala, e depois que a defesa acabar da fala, ele vai indagar os senhores: tem alguma dúvida ainda a sanear, ou estão aptos a votar?
Peçam para eles o prontuário da vítima, os antecedentes da vítima. Recheado de antecedentes, conforme ele bem disse. Em que até meses depois matou, tentou outro de novo. Ou seja, ele com toda certeza não deve ter ido perante uma autoridade policial ou judicial, porque ia ser certamente preso, se tivesse algum mandado ainda a ser cumprido, entenderam? A ser cumprido. Então, eu vou conjugar o primeiro quesito da materialidade com o terceiro, se o júri absolve. Vamos lá, tentativa de homicídio qualificada. O que é tentativa de homicídio qualificada, senhores? É o início da execução de um delito que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor, do réu. Isso que é uma tentativa de homicídio. Você inicia o homicídio e que não consegue consumar por uma circunstância que está alheia ao réu, que o réu não quer, mas que impediu dele cometer o crime. Que circunstância é essa, por exemplo? Ele está atirando contra a vítima, ou então está esfaqueando a vítima, alguém veio por trás e impediu dele continuar. Isso é uma circunstância que impede ele de matar. Eu indago dos senhores através da prova testemunhal. Duas provas testemunhais que foram, no caso, colhidas neste processo. Uma em sede de inquérito, na fase de inquérito, e uma na fase judicial. 2 policiais militares, que, conforme os senhores viram aqui, que não viram o fato. Eles foram chamados só para prendê-lo, atendendo, no caso, o apelo da população. Foram lá e prenderam em flagrante, mas não viram o fato. Ora, se eles não viram o fato, senhores, como é que eu posso aqui afirmar que ele iniciou a execução de um delito e que não se consumou porque ele não quis? Eu não tenho esse dado. Não tenho simplesmente pela total ausência da vítima. A vítima sequer prestou depoimento, porque não apareceu mais. E se ela não apareceu mais, ela não se submeteu ao exame de corpo de delito. Sabe lá, conforme a maneira como ela chegou nessa UPA, pode até ter, no caso, pulado o muro depois do atendimento médico e nunca mais aparecido, como nunca mais apareceu. Então falta esse dado para a gente aqui, de saber que extensão foi esse ferimento, a localização desse ferimento, se causou perigo de vida, se deixou, no caso, a vítima com debilidade permanente, por mais de 30 dias, ou menos de 30 dias, enfim, não sabemos nem se de fato a lesão foi no pescoço ou se foi no braço, porque não tem laudo, não tem depoimento da vítima. Então, senhores do júri, a gente pode conjugar o primeiro quesito que dá materialidade com o terceiro, que é o júri absolve. Por que a juíza acertadamente remeteu o julgamento para os senhores? Porque o tribunal do júri ele é bifásico. A instrução processual ela se faz de 2 maneiras. Uma preliminar, feita pelo juiz, em que observa a viabilidade de vida para o júri. Que viabilidade é esta? Autoria e materialidade. Autoria, a juíza viu aqui que está perfeita e acabada com a confissão dele. Embora a vítima estivesse ausente, mas nada impede que ela viesse novamente hoje aqui no júri. Ela disse, não, eu não fui lá na audiência na Ananindeu porque não me chamaram. Eu saí do hospital na esperança de que alguém fosse me intimar para ir do IML e não me chamaram, e podia vir aqui. Então a juíza observa essas circunstâncias. Mas sequer aqui apareceu, ou seja, não apareceu no inquérito, não tem laudo, não veio em juízo e não veio aqui hoje. Então isso, senhores, desidrata uma ação penal. Torna uma ação penal anêmica. Torna uma ação penal sem vitamina. Desidratada aqui. E que nos impede de dizer que houve essa tentativa de homicídio. Olha a gravidade do crime a ele imputado, a ele dado, a ele, no caso, dito que fez. Ou seja, tentativa de homicídio qualificado. Sujeito a uma pena de 12 a 30 anos, diminuído, logicamente, porque é tentativa. Em que é muito sério. Em que havia necessidade de nós termos o laudo. Conforme os senhores perguntaram e indagaram dele ainda há pouco, se realmente o ferimento foi no pescoço, tudo. Imagina se
o laudo viesse aqui realmente dizendo que o ferimento foi profundo no pescoço, sujeito a pegar em um órgão vital, a vítima prestando depoimento na polícia, a vítima prestando depoimento em Ananindeua, só não vindo aqui hoje, mas já fez o que devia ser feito. Ou seja, ter prestado um depoimento perante a juíza. A gente ia se basear nesse depoimento perante a juíza de Ananindeua. Mas nem isso fez. E se isso não fez, senhores, significa dizer o quê? Que o Estado foi impotente em provar contra ele esta tentativa de homicídio. Essa ausência se perdura até hoje. Se perdura até hoje. Então nós não temos um elemento objetivo, como diz a lei, que tem que ter uma circunstância que impediu ele de assim agir. Ou seja, querer matar e não conseguiu por alguma circunstância que impediu dele de matar. Isso não existe até hoje. E alguma razão assiste ele, porque ele, ao dizer que o réu, que a vítima, aliás, era uma pessoa envolvida com tráfico, os antecedentes mostram isso. E talvez seja isso, essa a razão dele não querer se fazer presente perante um delegado, porque provavelmente poderia, no caso, ser preso. Portanto, senhores, no primeiro quesito, os senhores já podem, no caso, antecipar e desenhar com fortes tintas uma absolvição em prol dele, por todas essas razões que eu estou aqui colocando. Porque se o meritíssimo juiz indagar dos senhores sobre a materialidade, que ele foi autor, mas não tem a materialidade para provar de fato, com um documento, que a vítima foi lesionada. Porque não existe. Nesse documento que os senhores têm em mãos aí, em que faz referência a uma materialidade às folhas TAS, é a perícia da faca, não é isso? Dele, aliás, dele e outra também da faca, né? Que foi apreendida em flagrante. Mas da vítima, não. Ou seja, a perícia nele, no réu e na faca, mas na vítima, não. Então, este primeiro quesito está totalmente, no caso de hoje, sem fundamento técnico, porque não tem documento nenhum. Doutor Hélio, nossos cumprimentos. Hélio Pessoa, advogado criminalista, colega nosso de turma. Muito bem-vindo. Então, senhores, no primeiro quesito, os senhores já podem se antecipar com relação àquele terceiro, se o júri absolve. Ou seja, a conclusão lógica, natural e coerente com o processo é a absolvição. Por essa motivação técnica. Aí os senhores poderiam até dizer assim, mas excelência, realmente, para ver como o crime compensa. Não é que compense. Houve essa deficiência que o Estado não foi competente, mas mesmo assim, por vias indiretas, o que é por vias indiretas? Não foi de forma direta, alguma reflexão, alguma consequência trouxe para a pessoa do réu. Ele foi preso, passou 4 dias preso, está aqui hoje, ou seja, em nenhum momento se furtou. Quando foi chamado na polícia, foi forçosamente porque foi preso em flagrante, lógico. Mas quando ele esteve perante a juíza lá de Ananindeua, ele esteve lá, foi lá, confessou a mesma coisa que ele está confessando hoje aqui. Quando ele foi chamado hoje aqui, ele esteve também hoje e disse a mesma coisa. Portanto, é uma pessoa que não está se furtando e está sempre se mostrando presente para responder até o último momento. E eu acredito que este hoje aqui seja o último momento em que os senhores irão dar este fim a este processo. Respondendo ao primeiro quesito, não, porque nós não temos materialidade, e aí vai depender do meritíssimo juiz do encaminhamento, se ele for continuar com a votação sobre a autoria, é sim na autoria, não no primeiro da materialidade, sim com relação à autoria porque ele confessa. Os senhores respondendo sim na autoria, não se preocupe que isso não condena, no caso ele, vocês só estão respondendo de forma coerente com o que ele disse, sim. Porém, não condena, no caso ele, dizer sim. E no terceiro quesito, que se o jurado absolve, sim absolve, porque não tem elementos. Então, senhores do júri e senhores do júri, é assim que se torna, no caso, uma situação que é aparentemente complexa, mas dessa maneira como eu coloquei aos senhores, de uma forma mais simples possível e mais próxima possível do entendimento, seja de qualquer um profissional, que no caso os senhores são profissionais
acredito, uns do direito e outros de outras áreas. Mas a conclusão de uma mediana inteligência não leva a outra conclusão que não seja absolvição. Não tem prova do ferimento na vítima. Então, significa dizer que devemos dar crédito ao que ele disse, que ele agiu em legítima defesa. Ou seja, tanto que ele agiu em legítima defesa, que ele só, no caso, produziu um ferimento na vítima para conter aquela agressão. E ali parou. Tanto que foi preso em flagrante. E ali parou. Nada impediu ele de continuar, porque ele já foi pego depois pela polícia. Ele podia ter, no caso, dado outras facadas que tirasse a vida da vítima. Mas assim não fez. Se conteve em repelir aquela agressão, fazendo com que a vítima parasse, e de lá, no caso, ia empreender fuga, mas foi preso em flagrante delito. A fuga que eu digo é no sentido de sair ali do local do crime. Então, em resumo, o primeiro quesito da materialidade é não. Ao segundo quesito, que diz respeito à autoria, é sim, porque ele confessou. E o julgado absolve? Sim, absolve. Esse é o nosso entendimento, Excelência. Obrigado. Bem, a fala do Ministério Público foi muito próxima ao nosso intervalo, então creio que possamos seguir direto, a não ser que algum jurado queira fazer a parada da sessão. Não? Então passaremos direto, doutor Rafael. Doutor Rafael, agora, hoje sim, seja muito bem-vindo ao plenário, pelo menos comigo, primeira vez que eu faço o júri com o senhor. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer muito grande, eu sempre digo, trabalhar com a Defensoria Pública, sem qualquer demérito aos outros colegas advogados, claro. Na ausência do doutor Alex, hoje o senhor se faz imprescindível à defesa do acusado aqui hoje. Seja muito bem-vindo. O senhor fica com a palavra pelo tempo regulamentar, doutor. Obrigado, Excelência. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, doutor Homero Lamarão. Uma satisfação para este defensor poder mais uma vez atuar sob a presidência de Vossa Excelência. Receba nossas saudações e nossos cumprimentos, como sempre, extensivos a todos os profissionais que participam e cooperam para a realização da presente sessão. É uma grande honra trabalhar com todos. Da mesma maneira, doutor Edson Souza, uma satisfação imensa poder mais uma vez aqui debater uma causa com Vossa Excelência, que é, como todos sabem, uma grande inspiração e um grande modelo para o nosso trabalho. É uma influência realmente profunda no nosso posicionamento. Recebo aqui nossos cumprimentos também extensivos a todos os profissionais que apoiam o trabalho do Ministério Público também, não só aqui, mas também lá dentro do órgão do Ministério Público. Muito bom dia a todos os presentes da plateia, muito bom dia, senhores jurados, senhoras juradas. Na data de hoje, esta causa, que na verdade não é uma causa exatamente simples, ela se torna muito simples devido à clareza do posicionamento do Dr. Edson, que realmente foi completamente dentro do que é necessariamente a interpretação jurídica correta desse caso. Este caso, ele tem características que, para qualquer profissional, elas são muito claras e muito simples de entender. No entanto, as senhoras e os senhores, membros do Conselho de Sentença, vão ver, enquanto servirem como jurados, e isso é da natureza, eu não vou nem dizer que é uma coisa boa, que é uma coisa ruim, simplesmente é uma questão da característica do procedimento do Tribunal do Júri, que nem sempre os julgamentos eles se pautam e eles andam de acordo exatamente com aquilo que é que a gente chama de doutrina jurídica, o entendimento do direito, preto no branco, como as pessoas dizem. Às vezes os debates eles caminham para outros lugares, eles levam para outras direções, e o entendimento jurídico às vezes ele acaba ficando ali perdido. Há situações em que o entendimento jurídico ele dá margem para várias interpretações, e interpretações diferentes são colocadas perante o Tribunal do Júri. Mas na data de hoje, felizmente, nós não temos esse problema, porque Dr. Edson e eu, nós comungamos de uma mesma compreensão com relação a esse fato. A nossa legislação,
para fins de condenação de qualquer pessoa em qualquer crime, ela exige a combinação de dois requisitos básicos. São os ingredientes básicos de uma condenação criminal. É a prova da materialidade e a prova da autoria. E não é só para crime de homicídio, é para qualquer crime. Você precisa ter a prova da materialidade e a prova da autoria. Evidentemente que se a gente quisesse complicar isso, daria para complicar, mas sendo simples, até porque o escopo do nosso julgamento não foge dessa simplicidade, é isso a primeira coisa que nós precisamos entender. Não tem como presumir materialidade, presumir autoria, porque como todos nós sabemos, e praticamente qualquer pessoa é familiar com essa ideia, ela faz parte da própria natureza democrática do nosso país, ninguém é condenado por presunção, ninguém é condenado arbitrariamente. Você, para ser condenado em alguma coisa, é preciso que seja provada a sua culpa. É provada a sua responsabilidade penal, para usar um termo mais preciso. E essa prova passa por esses dois vetores, a materialidade e a autoria. O que é que vem primeiro, doutor Rafael? É a materialidade ou é a autoria? É a materialidade. Porque ninguém pode ser condenado por coisas que não existem no mundo. Aquilo que está dentro da cabeça do cidadão, aquilo que o cidadão pensou, aquilo que o cidadão sonhou na noite anterior, aquilo que o cidadão imaginou, que ele escreveu numa folha de papel, nada disso existe no nosso mundo. Isso são só ideias. E ninguém pode ser punido pelas suas ideias. Então, é preciso para que alguém seja efetivamente punido por alguma coisa que esse fato ele aconteça, sobretudo um fato tal como aquele que é o homicídio. Dando um exemplo para que fique mais claro. Imaginem duas pessoas sentadas num bar e elas estão conversando. Uma dessas pessoas, ela diz assim: eu não gosto do meu vizinho. Meu vizinho, ele joga lixo no meu terreno. O meu vizinho faz festa barulhenta no final de semana, eu queria me livrar do meu vizinho. E o outro cidadão diz para ele assim: por uma determinada quantidade de dinheiro, 10 mil reais, se você me pagar, eu mato o seu vizinho. E o sujeito se interessa e diz: você mata o meu vizinho por 10 mil reais? Mato o seu vizinho por 10 mil reais. E o cidadão vai e paga. Pagou 10 mil reais e o outro recebeu os 10 mil reais. Passam-se os dias, ele não faz nada contra o vizinho. E o cidadão que contratou aquele crime, encomendou aquela morte, se queixa. Poxa, você não está cumprindo com a sua parte do trato. Eu te paguei o dinheiro e você não fez nada contra o meu vizinho. E o outro responde que diz: olha, eu não vou fazer absolutamente nada. Se você quiser, você pode ir até a polícia e se queixar. E conte lá para eles que você me contratou, porque o dinheiro eu não devolvo e também não vou matar o seu vizinho. O que acontece aí? Como é que o direito resolve essa situação? Por incrível que pareça, se esse cidadão for até a autoridade policial e disser: olha, o sujeito se apropriou de 10 mil reais meu, que eu contratei. Obviamente que na prática ninguém nunca vai chegar e dizer que os 10 mil reais são para essa finalidade. Mas se o cidadão, até para ficar um exemplo mais realista, a gente até pode entender, mesmo deixando ele mais realista. O cidadão vai até a delegacia de polícia e diz: olha, eu transferi 10 mil reais para esse cidadão aqui e ele não está me devolvendo, era empréstimo, ele não quer me devolver. Ele chega na polícia e diz: esse dinheiro aqui ele me pagou para matar o vizinho dele, mas eu não quis matar. Quem é que tem razão e como é que fica a conduta dessas pessoas? Por incrível que pareça, quem tem razão é o que pagou, e o que recebeu tem que devolver o dinheiro. Ah, doutor, mas foi uma questão que ele contratou uma morte. Isso vai ficar por isso mesmo? Vai, porque a pessoa que iria praticar essa morte nunca teve a intenção de praticar esse ato. Esse ato que a gente chama de torpe. Ele nunca ia fazer nada contra o vizinho e a pessoa que contratou
obviamente, não tem coragem de praticar o ato por ela mesma. Então, o homicídio contratado, se nada for feito, ele não existe. Da mesma maneira, o cidadão vai todo dia, um dia eu te mato. Um dia eu te mato. Todo dia ele diz pro vizinho dele, um dia eu te dou um tiro. Aí o cidadão vai e se queixa pro delegado. Diz, doutor delegado, o cidadão está querendo me matar. Eu quero tomar providências com relação a ele. Aí a autoridade toma providências. Quais são as providências que ele vai tomar? No máximo a ameaça. Dependendo das circunstâncias, nem a ameaça vai poder existir. Porque imagina uma pessoa que diz, um dia eu te dou um tiro. A polícia investiga e descobre que o cidadão nem arma tem. Até a ameaça fica comprometida. O homicídio em si, ele não existe. Na verdade, em tese, o homicídio, por mais que uma pessoa, vamos dizer assim, escrevi uma carta para minha mãe, eu resolvi acabar com a minha vida, vou matar o meu desafeto, escrevi uma carta para minha mãe, mãe, hoje eu vou cometer um crime, não aguento mais, depois que terminar vou me entregar, vou para a polícia, porque é realmente uma coisa que eu não consigo mais conviver e tal, está decidido. Aí a pessoa vai, entrega, deixa a carta para a mãe, sai de casa, vai no rumo da residência da pessoa que ela tem desafeto, quer matar. E enquanto isso, a mãe desesperada liga para o 90, chega lá, a polícia aparece na porta e o sujeito não chega. Ficam lá esperando para dar o flagrante quando o cidadão chegar na porta do inimigo dele para dar fim da vida dele. E passam-se as horas, o cidadão não chega, aí ele volta para casa da mãe dele e diz, mãe, mudei de ideia. Quando cheguei na esquina da casa do meu inimigo, pensei melhor e não quis estragar com a minha vida. Tem tentativa? Não tem tentativa. E a carta ficou no mundo das ideias e não tem crime. A materialidade vem antes da autoria. E neste nosso caso, isso se torna muito importante. Por quê? Porque é um caso de total falta de materialidade. Quando eu estava estudando este processo para preparar a defesa, obviamente que a primeira consideração é baseada no depoimento do que o acusado dá. É uma legítima defesa. Então, sabendo que o acusado dizia, não, eu lesionei esta vítima para me defender, eu fui até o processo, deixa eu ver em que circunstâncias essa vítima foi ferida e que tipo de lesão ela sofreu, para poder ver se isso é consentâneo com uma legítima defesa ou não é o caso, mas, por exemplo, tem pessoas que isso é histórico do Tribunal do Júri, né? A pessoa diz, não, foi legítima defesa. E você vai olhar o caso, são 25 facadas nas costas. Não é consentâneo com uma legítima defesa, não é condizente com uma pessoa que está se defendendo desse tipo de lesão. Ou pode ser uma situação claramente de legítima defesa. Fui procurar no processo e não encontrei o laudo da vítima. Pelo contrário, quando eu fui analisar, eu percebi que a vítima não só disse que não ia depor na polícia, isso é relatado por uma testemunha, que ele não ia depor na polícia, como ele também não ia se submeter a exame nenhum, porque ele tinha contas a acertar, como me parece que ainda tem, com o sistema penal. Então ele não tinha interesse nenhum em cooperar com essa investigação. E ao que consta, ele deu entrada, teoricamente, teria recebido atendimento médico num dia e recebido alta no outro. Em que lugar ele foi lesionado? O acusado acha que foi no pescoço. Os militares, mesmo quando eles lembravam, logo em seguida do fato, eles não descreveram em que circunstâncias a vítima foi lesionada. Me perdoem aqui qualquer lapso, mas eles não dão descrição nenhuma da gravidade dos ferimentos. As outras pessoas que foram ouvidas, nenhuma delas era presencial do fato efetivamente. Então, do meu ponto de vista, nós não temos condições nenhuma de saber qual tipo de ferimento essa vítima sofreu. Se foi um ferimento de uma menor gravidade, de uma maior gravidade,
se realmente foi um ferimento no pescoço, como diz o acusado, ou se foi em outro lugar. E vejam, isso acontece muitas e muitas vezes, em muitos e muitos casos a gente pergunta para as pessoas aqui, testemunha, onde é que foi que acertou o ferimento, em que circunstâncias, como foi o ferimento. E as pessoas têm dificuldade em recordar exatamente, até porque na hora da lesão, na hora do ferimento, sobretudo esses ferimentos que tem sangramento, que tem, ou então pessoas que suja, rasga a roupa, coisa do tipo, é difícil perceber a real natureza do ferimento que a pessoa sofreu na hora. Você acha que a pessoa machucou a mão, mas na verdade ela machucou o braço, machucou o pulso. Você acha que o sangue está vindo de um lugar do corpo, mas na verdade está vindo de outro, ou ela se sujou quando rolou no chão. Às vezes a gente até tem aquele caso que de vez em quando a gente vê até em filme, vê em televisão, né? A pessoa, nossa, você está todo sujo de sangue. Ah, mas não é meu, é de outra pessoa, e eu me sujei ali no momento de luta, no momento de confusão. Então nós não temos como substituir o laudo pericial. Nós não sabemos e não temos a menor ideia de em que circunstâncias essa vítima foi ferida, se é que ela realmente foi ferida. Aí os senhores podem se perguntar, doutor, o senhor tem dúvida de que ele foi efetivamente ferido? Tenho. Porque nós não temos nenhuma evidência material do ferimento. É mencionado, o acusado disse que feriu. O que mais existe por aí é a gente achando que fez alguma coisa que na verdade não fez. A pessoa acha, não, eu acho que eu cometi, eu acho que eu fiz uma coisa horrível, eu acho que eu me envolvi numa tragédia, quando vai ver aquilo que ela praticou é muito menos do que ela efetivamente aconteceu. E acontece também o contrário. O cidadão ele acha, não fiz nada, eu só dei uma rasteira em fulano de tal. Quando vai ver, o fulano de tal está já, como diz o doutor Edson, já está morando no céu. Porque realmente as impressões que as pessoas têm, elas são dessa natureza. E nós precisamos de uma efetiva demonstração do que aconteceu. Só para as senhoras e os senhores terem uma ideia, tem um caso que eu trabalhei que eu não me esqueço das circunstâncias. Foi um caso que aconteceu perto ali do hotel, eu nunca lembro o nome dele agora, se é Beira Rio. Na época era Novo Hotel, na época em que aconteceu o crime, ali próximo da Universidade Federal. Próximo dali tinha um bar, na beira, efetivamente, na beira do rio, e nesse bar aconteceu uma confusão, aconteceu uma briga. E nessa briga uma pessoa perdeu a vida. Todas as testemunhas diziam, não, ele levou 1 tiro, ele levou 2 tiros. Esse tipo de afirmação, que a morte teria decorrido de disparo de arma de fogo. Quando se trabalhava o processo, se chegou no laudo, o laudo disse que aquela vítima tinha morrido afogada. Não levou nenhum tiro. E como é que pode isso, doutor Rafael? É porque as pessoas têm, muitas vezes, uma percepção errada. E isso só pode ser realmente dirimido pelo laudo ou por alguma evidência similar ao laudo. Às vezes a gente tem foto, às vezes a gente tem vídeo das lesões da vítima e isso dá para nós uma segurança similar. Mas no nosso caso de hoje, nós não temos absolutamente nada disso. A ideia do eu acho, porque alguém falou, alguém disse, ela não convence e nem deve convencer. Tanto é que não sou só eu que não estou convencido, o doutor promotor também não está convencido. Essa lesão ela pode não ter ocorrido, é uma possibilidade. A possibilidade que eu considero maior é, essa lesão foi uma lesão ínfima, foi uma lesão muito leve, que não justifica uma caracterização de homicídio, nem mesmo tentado, porque existem outros crimes que não são homicídios, existem as lesões corporais, evidentemente, e todas as possibilidades dentro do direito penal. E na falta do laudo nós não temos condição nenhuma de avaliar o que efetivamente ocorreu. Qual é a solução jurídica para isso? É exatamente aquela que o doutor promotor nos disse. Ora, se nós estamos diante de uma situação de plena dúvida, de uma falta total de prova da materialidade, não há como contornar essa realidade senão votando
já no primeiro quesito, quando perguntada a materialidade, asseverando negativamente que não existe a prova, porque realmente não existe prova nenhuma de materialidade do fato com relação à vítima. E já no primeiro quesito, esgota-se o julgamento. Mas, aqui ecoando a manifestação do Ministério Público, vamos dizer que as senhoras e os senhores estão confortáveis, apesar de tanto a acusação quanto a defesa deixarem bem claro que não há essa prova, que entendem que a materialidade está presente. No segundo quesito, sim, questão da autoria. O acusado admite que praticou, né, agressões, que ele usou de uma faca na tentativa de se defender da vítima, que estava agredindo a pessoa dele, e com isso, de alguma forma, feriu a vítima. O quesito da autoria, ele fica plenamente caracterizado. Uma eventual resposta seria sim. Dada esta resposta, vai-se ao terceiro quesito que pergunta: o júri absolve o acusado? E aí sim nós entramos no mérito daquilo que o acusado alega desde sempre. O que é que ele diz? Que ele agiu porque foi agredido pelo acusado, pela vítima, e precisou se utilizar do objeto que ele encontrou para se defender. Então ele teria agido em legítima defesa, e a legítima defesa determina a absolvição do acusado. Como é que a gente analisa isso nesse caso? Teoricamente é muito simples. Ele vem e diz: eu agi em legítima defesa. Existe alguma prova que mostre que ele não agiu em legítima defesa? Não. Não existe nenhuma evidência que questione o relato dele de que ele agiu em legítima defesa. Não existe nenhuma prova de que o que ele está dizendo não é verdade e que o fato não aconteceu de acordo com o que ele está falando. Pelo contrário, existem elementos, eu não vou chamar nem de prova nem de evidência, mas existem elementos indiretos que permitem para nós concluir que ele de fato agiu em legítima defesa. O primeiro deles é justamente o fato de ele, quando foi capturado, quando ele foi detido pelas autoridades policiais, estava ele lesionado, com características de quem tinha passado por uma situação de luta e tinha sido agredido. Agredido por quem? Pela vítima. A própria denúncia do Ministério Público reconhece que houve agressões da vítima com relação à pessoa dele. E agressões da vítima justificam legítima defesa? Sim. Mesmo que não tenha sido com faca, mesmo que não tenha sido com faca. Não precisa, para que ele se defenda da forma como se defendeu, em tese, que ele seja agredido com aquele objeto. Não. O simples fato, não precisa nem haver agressão, a simples ameaça já justifica a evidência de que ele estava em situação de legítima defesa. Existem outros elementos que confirmam, que corroboram essa realidade? Muitos outros. Principalmente a postura, salvo engano, da irmã da vítima, quando ela foi chamada a depor, em que ela mesma disse: o meu irmão não vem depor, ele não quer depor, ele não tem interesse nenhum de dar depoimento ou de comparecer numa audiência para dirimir o que aconteceu nesse caso. Ora, se ele não faz isso, evidentemente, ele tem, vamos dizer assim, uma discordância com relação àquilo que está sendo apurado no inquérito policial. Ele não quer que aquela investigação resulte na culpa do acusado. Porque se ele quisesse, ele compareceria de alguma maneira. Mas ele se coloca em sentido contrário. Qual seria o motivo para isso? O único motivo plausível para isso, ao meu ver, seria que ele próprio entende que ele agrediu a pessoa do acusado e justificou uma legítima defesa. O fato de ele ter outras passagens criminais e até ser mencionado de que depois do fato aqui em julgamento, ele veio até a tirar a vida de uma outra pessoa como uma forma de vingança por não ter encontrado o acusado, descontou em outra pessoa, é mais uma evidência ainda da natureza
agressiva e até homicida dessa vítima. Qual posicionamento se poderia esperar do acusado, se não aquele de se defender como ele se defendeu na data do fato? Eu entendo que algumas questões podem colocar e devem ter colocado as senhoras e os senhores jurados em dúvida. Mas vejam, a legítima defesa, ela é uma circunstância ampla, tão ampla, que existe um conceito que é terrível de debater em júri, mas eu vou só dar uma breve pincelada para as senhoras e os senhores entenderem até onde a legítima defesa chega. Existem dois tipos de legítima defesa na legislação penal. A legítima defesa real e a legítima defesa putativa. O que é a legítima defesa putativa? Só para... E o nome é feio, é esse mesmo, não tem outro. Para as senhoras e os senhores entenderem. São situações em que a pessoa ela acha que está em perigo. Ela não está em perigo. Mas ela tem motivos para achar e ela se comporta como se ela estivesse em perigo. O exemplo tradicional que se dá é do cidadão que vê o inimigo dele vindo pela rua e o inimigo bota a mão no bolso como se fosse sacar uma arma. Aí a pessoa, com medo de levar um tiro, ela já vai e atira e depois descobre que o sujeito não estava armado. Isso é legítima defesa putativa. Já isenta o acusado de pena. Só de ele achar que vai ser agredido, de achar que vai ser morto, de achar que vai sofrer uma agressão, isso já é uma situação de legítima defesa putativa. Mas o caso aqui que nós temos não é de legítima defesa putativa, é de legítima defesa real. Por quê? Porque ele foi agredido pela vítima. O que às vezes pode confundir é, doutor, mas ele diz que ele deu a volta no ambiente, pegou uma faca e voltou para agredir a vítima. Mas como nós vimos aqui, e embora ele não se expresse tão bem, e isso é normal, nem todo mundo tem essa facilidade de expressar a ideia, eu compreendi, talvez pela experiência de muitos e muitos julgamentos, de muitas e muitas situações similares a essa, a gente acaba tendo uma facilidade maior para entender o que aconteceu. O que é que acontece? A vítima agrediu a pessoa dele, empurrou, derrubou, ele inclusive caiu no local onde tinha, como ele diz, aquela armação de aparelhagem, aqueles elementos de metal onde ele se feriu e saiu correndo. Nós não sabemos, e foi muito pertinente inclusive a pergunta se a vítima estava alcoolizado, muito alcoolizado, pouco alcoolizado. O ambiente em que eles estavam era uma arena de futebol, a gente sabe como é que é, né? Tem o espaço do jogo, o lugar do bar, às vezes tem uma área mais para o fundo, por onde as pessoas podem transitar. Não é um ambiente assim de muita visualização. E com certeza tinham várias pessoas ali jogando e frequentando o local. Então não era um ambiente tranquilo. O que é que eu entendi que aconteceu no caso dele? A vítima se desentendeu com ele, jogou ele, saiu, começou a brigar com ele, jogou ele naqueles elementos e ele caiu ali. No que ele cai e sai correndo, essa vítima provavelmente perdeu momentaneamente a noção de onde o acusado estava. Ficou ali procurando. Talvez ele tenha caído no meio de várias pessoas, ou caiu num lugar que tinha um ângulo de visada que não era favorável. E aí ele sai em desespero, porque assim como a vítima perde a noção de onde ele está, ele também perde a noção de onde a vítima está. Por isso que quando foi perguntado, o senhor tinha visto a estrutura de metal onde o senhor caiu? Ele disse, não, eu tinha visto, mas na hora que eu caí eu não percebi que eu estava caindo lá, porque ele perde a noção do espaço. Enquanto ele está ali lutando, se movendo, isso acontece com qualquer pessoa, experimente fechar os olhos, dar 3 piruetas e abrir assim. Você perdeu completamente a noção do espaço. Então, quando ele cai, não sei se ele caiu para um lado e a vítima caiu para o outro, que estavam em luta, ele cai e sai tentando se localizar. E vai no rumo da churrasqueira. Quando ele corre para o rumo da churrasqueira, ele não tem como ver o que é que a vítima está fazendo. Eu acho até bem honesto da parte do acusado quando ele diz assim, eu dei a volta, e não descreve o que a vítima fez, porque ele não viu.
Eu, particularmente, se tivesse me feito essa pergunta, eu diria, não, ele ficou atrás de mim, porque seria a minha presunção. Não, ele veio o tempo todo atrás de mim. Mas ele não, eu não vi o que a vítima fez. Eu vi a churrasqueira e peguei a faca que tinha ali. Quando ele se vira para acessar a situação, tentar entender o que está acontecendo, ele já vê a vítima vindo em direção a ele de novo. Ou seja, no tempo que ele levou para ir até aquela churrasqueira, e o que ele diz, eu fiz a volta, é literalmente se voltar para o ambiente e tentar entender onde é que a pessoa que estava agredindo ele estava. A pessoa também vê. E ela não foge, ela não tenta tomar uma outra atitude. Mais uma vez ele foi bem sincero em dizer, você acha que a vítima percebeu que você estava com a faca? E ele diz que não. Poderia ter dito, não, ele percebeu com toda certeza, mas veio acima de mim do mesmo jeito. Mas não. Ele diz, não, eu acho que ele não percebeu. Independente disso, a vítima se dirige até a pessoa dele e voltam a entrar em confronto físico. Isso, em momento nenhum, senhoras juradas, senhores jurados, deixa de ser legítima defesa. Porque em momento nenhum o cidadão estava fora de uma situação de perigo. Hoje, pelas circunstâncias, é seguro para nós presumir. Tudo bem, hoje a gente entende que é quase certeza que essa vítima não tinha arma nenhuma, que essa vítima não tinha nenhum parceiro junto com ele naquela hora, que não tinha nenhuma faca na mão. Hoje. Mas na hora em que o fato está acontecendo, sobretudo, como diz o acusado, sabendo que é uma pessoa que tinha um envolvimento com criminalidade, passagens por casa penal e coisas do tipo, ele não tem como saber se aquela pessoa está desarmada, se aquela pessoa está sozinha, se aquela pessoa não preparou para ele uma emboscada como preparou posteriormente com o amigo. Então ele se coloca numa posição de, como ele insistentemente diz, e nós concordamos plenamente, de legítima defesa. Enquanto você não tem a certeza que a pessoa que está lhe agredindo perdeu a capacidade de agredir, você continua em estado de legítima defesa. Em estado de legítima defesa, ele estava. Quando é que esse estado cessa? É quando ele é imobilizado e a vítima é imobilizada. No nosso caso, e eu não quero aqui criticar nem a intervenção policial, que foi rápida, e nem a intervenção dos populares. Mas o que acontece? O acusado ele foi imobilizado, como a gente viu, ele foi até amarrado com uma corda de nylon, que não é uma coisa que a gente vê muito comumente. E o que aconteceu com a vítima? A gente não sabe. Ninguém diz assim, a vítima foi levada de táxi, a vítima foi levada de moto, a vítima foi levada de ambulância para o hospital tal. Nós não sabemos. A impressão que me passa, e eu aqui sou bem claro em dizer que é uma impressão minha, é que as pessoas que estavam no local, na arena, no momento, elas tinham, ou porque já conheciam antes, ou pela percepção momentânea da hora, porque afinal de contas tem uma pessoa com a faca na mão e outra pessoa desarmada. Você sempre vai achar que o agressor é a pessoa que está armada. Imediatamente interpretaram que ele tinha iniciado a agressão e que a vítima estava completamente inocente no caso. Então se concentraram em deter a pessoa dele e deixaram que a vítima fosse embora, sem tomar providência nenhuma com relação ao que ela fez, nem entender o que tinha acontecido. Isso se a gente não considerar ainda a possibilidade de que ele pudesse estar ali, ele, junto com mais amigos dele, pessoas, colegas dele, que deram para ele ali uma saída naquele momento, e com isso ele saiu daquela área sem ser detido pelas autoridades policiais. E por isso justifica o tratamento diferente. Mas é uma questão, como eu disse antes, que a gente não pode questionar por que os populares não prenderam os dois para avaliar o que foi que aconteceu. Não, isso não é obrigação das pessoas na hora. O que as pessoas poderiam fazer e fizeram, de fato, foi separar os dois e evitar que progredisse a violência naquele momento. E nesse sentido elas estavam certas. O fato de terem deixado um preso e o outro solto, eu atribuo pura e simplesmente ao fato de que era ele que tinha a arma na mão e nada mais. Quando o fato vai efetivamente ser investigado, é que as coisas realmente se revelam.
E a gente percebe que o acusado coopera a todo momento, inclusive no depoimento original para os policiais responsáveis lá pela diligência da captura dele. Eles mesmos admitem que ele não estava se debatendo, não estava fugindo, não estava de maneira nenhuma comprometendo o trabalho deles, enquanto a vítima, por outro lado, deu todas as evidências de que ele realmente não queria envolvimento nenhum com polícia e com processo. Ao meu ver, tudo isso coopera para caracterizar a situação de legítima defesa e, por conta disso, também a causa reclama, ao nosso ver, o reconhecimento da absolvição aqui já no quesito específico. Como se trata de uma tentativa, e eu não espero que o julgamento chegue até lá, mas a gente precisa falar para uma questão de completude de entendimento, os senhores e as senhoras, se não quiserem absolver o acusado, que a gente não espera, nem eu, nem a promotoria esperamos, mas vamos dizer, não queremos absolver o acusado, ainda vão votar se o caso se tratou efetivamente de homicídio tentado ou de lesão corporal. E vai ser indagado se o acusado, com o comportamento dele, deu início ao crime de homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. E mais uma vez nós retornamos para aquela mesma ideia. Quais elementos existem que permitem concluir num outro sentido? Não existe elemento nenhum, porque não existe nenhum elemento de prova nesses autos. Então, hipoteticamente, se chegassem até esse ponto, seria pedido das senhoras e dos senhores que afirmassem negativamente para que o crime fosse desclassificado, como se diz, para lesão corporal. Mas a gente trata disso só realmente por uma questão de preciosismo jurídico. De fato, concretamente, qual é o entendimento que deve vicejar, que deve vigorar aqui, senhoras juradas e senhores jurados? É a falta de prova de materialidade. Não existe, nesse caso, nenhum elemento que a gente possa olhar e dizer, não, está evidente aqui que a vítima sofreu agressões, sofreu lesões. Nem a admissão por parte dele, doutor Rafael, o senhor não considera, nem a admissão por parte dele. Ele pode perfeitamente ter, isso é normal, né, a pessoa, muitas situações de trauma, a gente vê muito isso em situação de violência doméstica. Só para as senhoras e para os senhores terem uma noção. Às vezes quem trabalha, e eu realmente, é um dos motivos que eu só trabalho em violência doméstica quando realmente sou obrigado, é essa realidade. Porque às vezes a vítima, ela entende que ela cooperou para o fato. Ela sente uma responsabilidade que não é dela. E isso se manifesta muitas vezes, né? A pessoa, ela é vítima de um abuso, ela é vítima de uma violência, mas na cabeça dela, não, mas eu cooperei, eu dei margem, eu abri espaço para que isso acontecesse. A gente vê isso muito presente na violência doméstica, mas não é uma exclusividade da violência doméstica. Um cidadão como esse aqui, que não tem passagem por criminalidade, não tem envolvimento com crime, não é dado para violência, quando ele se envolve numa situação, ele já acha imediatamente que ele é responsável, que aquilo que ele fez é de uma gravidade imensa. É mais ou menos aquela pessoa assim, você está no restaurante, aí você quebra o copo. Né? Eu não sei a senhora, não sei o senhor, mas eu toda vez que acontece, infelizmente já algumas vezes aconteceu na minha vida, tá ali no restaurante, a mesa pequena, o ambiente agitado, vem um movimento brusco, pá, quebrou a taça de vidro, quebrou o copo. Para a pessoa que trabalha ali, isso é normal, dependendo do lugar, dependendo do ambiente, então, você parece que antes de cair o copo no chão já tem a pessoa passando para varrer, limpar e tirar os cacos de vidro, de tão habitual que é esse tipo de situação, e já faz parte daquele métier, daquele trabalho. Mas para mim, toda vez eu saio me sentindo muito mal. Puxa vida, quebrei o copo. Porque realmente não é a nossa intenção, e a gente vê muito mais gravidade na conduta do que ela realmente tem. É o que acontece com o acusado. Na cabeça dele,
Ele acha que fez mais, muito mais do que ele fez. Mas nós, a promotoria enquanto promotoria, a defesa enquanto técnica e o próprio conselho de sentença enquanto julgador, nós não podemos nos inclinar aqui no sentido de do que a pessoa acha, do que a pessoa sente, de o que a pessoa, qual é a opinião das pessoas. O julgamento ele não é opinativo, o julgamento ele é baseado em evidência. E aqui, olhando para a evidência, é que mais uma vez eu digo para as senhoras e para os senhores, eu não estou convencido de que essa vítima de fato sofreu lesões. Não existe prova nenhuma disso. Tanto não existe prova que o próprio Ministério Público pediu a absolvição do acusado. E aqui eu ratifico, reitero e peço das senhoras, peço dos senhores que acompanhem o entendimento e absolvam o acusado já no primeiro quesito, quando for perguntado se aos tantos dias do mês tal a vítima sofreu as agressões mencionadas na denúncia, respondam que não. Por quê? Porque não existe prova nenhuma de que essas lesões aconteceram e com isso resolvam o nosso julgamento. É sempre bom lembrar que, embora o jurado seja soberano para decidir, seja livre para formar a convicção e longe de mim querer me substituir ao poder do jurado, vejam, existem, mesmo dentro dessa soberania, limites. Então, qual é a repercussão? Vamos dizer assim, doutor Rafael, mas eu quero condenar, porque eu quero. Significa o quê? Significa apenas recurso, acúmulo de um processo que já se arrasta há quase 12 anos, mais um número de uma pessoa respondendo que está aí vivendo em sociedade livremente, sem problema nenhum para ninguém, sem fazer mal a ninguém, vivendo tranquilamente a vida dele, em respaldo de uma pessoa que a gente já viu aqui, dói um pouco dizer, mas a gente também não pode esquecer, está ele sim em desajuste com a sociedade, e tem várias passagens criminais, e por isso nunca se fez presente ao processo. Então, só pesem bem todas essas circunstâncias e permitam, e deem essa liberdade hoje, permitam que essa causa se encerre, reconhecendo aqui que o cidadão ele fez nada mais, nada menos do que qualquer outra pessoa faria se começasse a ser agredido por um traficante conhecido da localidade onde mora, que está ali acabando de dizer que vai acabar com a sua vida e agindo ali simplesmente para preservar a sua própria integridade, a sua própria existência, e absolvam o acusado. Espero com isso são esses os termos da nossa defesa. Eu espero com isso ter cooperado para um melhor entendimento da causa para as senhoras juradas, para os senhores jurados. E tendo encerrado aqui a nossa manifestação, esperando que tenha tido a suficiente clareza, eu devolvo a palavra à presidência sem antes deixar de pedir a isenção das custas processuais em favor do réu, excelência. Então aqui eu encerro, agradeço e devolvo a palavra. Eu peço gentilmente a todos no plenário que permaneçam de pé para a leitura da sentença. Marcos Paulo Brelas Ferreira, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2 também do Código Penal Brasileiro. Fato praticado contra a vítima Daniel de Souza Guimarães. Instalada hoje a sessão plenária de julgamento, foi inquirido uma testemunha, sendo realizado em seguida o interrogatório do acusado. Oportunamente, as partes procederam aos debates, momento em que sustentaram as suas pretensões em plenário. A seguir, formulados os quesitos, conforme termo próprio,
o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, reconheceu não haver prova da materialidade do crime, absolvendo, portanto, o réu. Como consequência lógica, acatando a soberania dos vereditos, declarem o procedente o pedido final contido na denúncia, absolvendo o réu das acusações constantes no processo, em conformidade com o disposto no artigo 492, inciso 2 do Código de Processo Penal. Sentença publicada em plenário do júri, devidamente intimadas as partes, concedo a isenção de custas ao réu em razão da gratuidade inerente e também deferida nestes autos. Na data de hoje, 5 de fevereiro de 2026, assinado por mim, Homero Lamarão Neto, juiz de direito titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Doutor Edson, pelo Ministério Público, em relação ao prazo recursal. Não, Excelência, o Ministério Público desde já deixa consignado que não tem interesse nenhum em recorrer. E mudando de assunto, caso os senhores jurados queiram aguardar o almoço, está chegando, tá certo? Perfeito, doutor. Doutor Rafael, pela defesa. A defesa desiste de qualquer prazo recursal, Excelência. Na abdicação, então, do fluxo recursal por ambas as partes. Eu não entendi bem, doutor Rafael, desistiu do almoço? Do prazo recursal. Ah, sim, pensei que... Doutor Rafael não desiste do almoço. Ocorre o trânsito em julgado da sentença nesta data. Eu gostaria de agradecer aos senhores jurados a paciência e a colaboração para que a gente consiga vencer a sequência de júris que teremos no ano de 2026, que será um ano atípico, como eu já salientei aos senhores, pela quantidade de processos desaforados à capital. Muito obrigado, bom dia a todos.